O podcast que foi mais assistido foi o podcast de 2021. Foi em abril de 2021. Então tem quase 2 anos. Quase 2 anos. E foi, porra, animal. O podcast foi animal. O que você aprendeu no último ano? Quais foram as coisas que você descobriu ou mudou de opinião? Em um ano a gente aprende muita coisa. Por exemplo, do nosso último podcast até agora, minha vida já mudou muito. Sim. Uma coisa que eu lembro que a gente falou naquele podcast de uma vez que a minha mãe me ligou no meio de uma reunião e eu atendi. Eu lembro. E entre esse podcast e esse, minha mãe faleceu. Eu lembro. Então, você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar, minha mente começou a embaralhar e também nessa... mesmo? Embaralhar? No sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido 7, 8 horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte: se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, né, vou fazer 42 amanhã, né? Então já tem 2 anos. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. Isso me trouxe muito mais disciplina. Em outras áreas? Lógico. Em todas. As pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. Meu humor mudou muito para melhor, a disposição de fazer as coisas, a autoestima muda, então você consegue se expressar melhor em algumas situações. Eu acredito que lidar com a dor e a importância da gente cuidar do corpo, porque uma coisa que você sabe que a minha formação é teologia, então eu sempre recorro ao que eu conheço. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. Ele simplesmente é o transporte da alma. A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque afinal de contas a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem a interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente, se o corpo é o transporte da alma? Então, eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela, e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então, eu comecei a cuidar mais do corpo também. Ô, Brunet, tô vendo que você tá magrinho, bonitão aí. Quantos quilos você perdeu? 11. Caraca, eu vou te deixar mais bonito. É mesmo? Te trouxe um presente da Rafa Stephens aqui, ó. Rapaz. Aqui tem uma calça e uma camiseta da... Ó, como que eu tô bonito também. Ó. Rapaz. Esse podcast é oferecimento Rafa Stephens, que Obrigado. gentilmente tá, né, apoiando o nosso projeto aqui, e tem um presente super querido da turma aí pra você. Obrigado, Joel. Bom demais. Obrigado, tá? Então, galera, Rafa Stephens me vestindo, calça, camiseta. Tô muito feliz. Se
você quiser saber mais sobre a Rafa Steffans, está na descrição desse podcast também. Valeu, galera da Rafa Steffans. E nesse último ano, né, Bruno, você passou uma situação complicada com o teu corpo, né? Um dia, eu não sei nem exatamente onde eu tava, e eu vi uma foto tua no Instagram. Foi traumático aquilo, cara. O que aconteceu ali, cara? Eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, né? Eu tive 2 recentemente. Um foi uma crise de rins, que depois a gente veio descobrir que o provável fator foi emocional, porque foi logo depois da morte da minha mãe. E isso me trouxe uma crise de rins muito séria. Eu tive que operar 2 vezes na mesma semana. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, pra nada. Eu nunca tinha dormido no hospital. Sim. Em 40 anos de idade. Eu ia no hospital para fazer exame normal só. Sim. Fui, cara, tive que ficar internado, tomar anestesia geral, operar 2 vezes na mesma semana, ficar com catéter. Foi uma coisa assim bem traumática para mim. Passou um tempo. Eu comecei a cuidar da saúde. Falei, não, vou cuidar da saúde. Comecei a treinar. Um dia treinando, eu comecei a sentir um mal-estar. Senti que o coração acelerou e não voltava ao normal. Comecei a suar frio. Aí corri para casa, estava na academia, corri para casa. Tentei segurar, deitar para ver o que era, não melhorava. Quando eu fui para o hospital, foi uma arritmia cardíaca aguda. Meu coração ele saiu do ritmo e não queria mais voltar para o ritmo. Sim. E eu fiquei 10 horas em arritmia. Os médicos já estavam assustadíssimos. Já tinham tentado de tudo que é medicação na veia. Estavam partindo para cardioreversão, que é aquele choque no peito. Ou uma operação. E aí eu lembro era a madrugada toda eles tentando reverter isso. Eu ficava assim, eu só tenho 41 anos, vocês não podem me operar o coração. Eu ficava tentando argumentar. Tava com sono, tava cansado, tava cheio de remédio. Eu falei, como é que vocês vão me operar o coração? Eu só tenho 41 anos. E ali foi um acidente, não teve muita explicação, a não ser, é claro, eu tive que parar, estava tomando pré-treino, que acelera muito, cafeína. Aí cortei isso. Mas ali eu refleti muito sobre a vida, Joel. Sim. Se eu tivesse partido ali, eu teria cumprido meu propósito. Se eu tivesse partido ali, meus filhos estavam sendo preparados para viver sem mim. Depois desse fato, eu comecei a preparar meus filhos para a vida. Assim. Eu sempre ensinei meus filhos sobre tudo, mas eu nunca preparei para a vida como eu estou preparando agora depois desse caso. Sim. Sabe, deles se amadurecerem, deles tomarem boas decisões. Então, assim, tem um versículo em Eclesiastes, que é um livro de Salomão, na Bíblia, que diz o seguinte: é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento, porque no dia do luto você conhece o fim de todos os homens. E há poucas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente teve mais uma perda na família também, foi a minha sogra, a mãe da Janine, e foi muito difícil pra gente, porque minha sogra era muito presente, cuidava das crianças, era uma super vó e tal, e perdemos por um câncer. Ela lutou muito, mas essa doença é inexplicável, cara, o que faz no corpo do ser humano. E no dia do enterro, eu parei para pensar nisso. Quem pegou ônibus, quem pegou avião veio de outra cidade. Quem parou sua vida para vir aqui num momento de dor. E eu comecei a ver que todas as pessoas que fizeram algum esforço para estar ali chorando o último momento eram pessoas que ela interferiu na vida da pessoa, ajudando de alguma forma.